Somos rock pelo rock. Hoje o programa vai falar de algo que talvez os mais jovens não conheçam tanto. Deixa eu ajeitar a câmera. Isso. Não conheçam tanto. É um projeto chamado Phenomena 2. Aqui no Brasil, na América do Sul em geral, ela explodiu com uma música chamada Did All for Love. Phenomena 2. Essa música era tema do comercial da Hollywood. Vou colocar um pedaço aí mais tarde para vocês verem. E ela explodiu devido ao comercial no Brasil inteiro, foi número 1 no Brasil e na América do Sul. Mas o que é o Fenômeno? É uma banda? O que é esse projeto? Porque muita gente aqui acha que é uma banda do John Wetton, vocalista do Ásia, o Phenomena 2. A gente vai saber que não é bem isso. Vamos dar uma investigada aí na história do que é o Phenomena e como que Did All for Love foi um sucesso no Brasil, ok? Para quem é oitentista, conhece muito bem essa história e o oitentista que eu falo que gosta das coisas dos anos 80, conhece muito essa música, valeu? E quem não conhece, fica conhecendo, porque é uma boa canção. Valeu? Vinheta. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde vou chegar. Bom, na realidade tudo começa lá no meados de 1985. Um produtor musical chamado Tom Galley, vai marcando esse nome, Tom Galley, ele tinha um projeto já desde 1983 de formar uma super banda com artistas de hard rock e heavy metal. E o que a gente hoje chama de Adult Oriented Rock, AOR, o rock de arena, enfim. Essas bandas oitentistas de hard rock e rock de arena. Ele queria formar um super projeto com vários integrantes de vários artistas já consolidados para fazer um álbum. E esse álbum seria um álbum conceitual, coisa que era muito feita nos anos 70 e que foi meio deixada de lado nos anos 80. Né? E aí ele consegue, finalmente em 85, montar. Como que ele faz isso? Tom Galley, esse Galley, meu inglês não é aquela coisa toda. Galley, ele tinha um irmão chamado Mel Galley. Quem conhece o Whitesnake aí sabe que esse é um dos guitarristas do Whitesnake. E sabe mais, que no Whitesnake nunca tocou cobra cega, né? Então ele era um excelente guitarrista, com muito contato no mundo do rock. E através do irmão dele, Tom Galley, através do irmão dele, Mel Galley, consegue chamar aí um grupo, para vocês terem uma ideia, que se reuniram para esse primeiro disco que se chama Phenomena, que é essa capa que vocês estão vendo aqui, da garotinha com um treco esquisito no meio. Isso aqui tem no YouTube, viu? Se você pesquisar lá Phenomena, você vai achar esse disco na íntegra no YouTube. Esse é o Phenomena 1, primeiro disco Phenomena. Um álbum conceitual que mais à frente. Então vários artistas se juntaram a esse projeto do Tom Galley e do irmão dele, Mel Galley. E fizeram esse disco aí, Phenomena. Nesse primeiro disco aí de 1985, quem canta quase que todas as músicas é o Glenn Hughes. Vamos dar uma sacada um pouquinho nele ali, Uma pegada bem oitentista. E o disco era conceitual. Phenomena 1. Glenn Hughes. Excelente vocalista. Sobre o Phenomena 2, a gente vai deixar para falar no final, porque é o objeto principal desse vídeo. Mas tem gente que não sabe que houve, além do Phenomena 1, que é esse que eu disse, o Phenomena 3, chamado Inner Vision, que é esse disco, ele é de 1993. Devido ao enorme, fez bastante sucesso o Phenomena 1, depois fez sucesso também o Phenomena 2, eles quiseram embarcar nessa onda de sucesso aí, e em 1993 fizeram o Phenomena 3, que é esse disco chamado Inner Vision. Só para você ter uma ideia, os carinhas que tocaram nessa formação em 93. Keith Murrell nos vocais, esse vocalista não tão conhecido, Brian May do Queen, Mel Galley, que já é figurinha de todos os projetos. Na verdade, o projeto é dele, do irmão dele, né? Depois, você teve também ali tocando Scott Gorham, né, que era o antigo guitarrista do Thin Lizzy, que tocou nos outros projetos também, no 1 e no 2. E Michael Sturges na bateria, Leif Johansen nos teclados, que também era dos outros projetos. O que a gente pode dizer também que esse, embora tenha feito algum sucesso, não foi o tanto sucesso quanto foi o primeiro, quanto foi o segundo, né? Mas também trazia uma sonoridade reconhecível. Só que já
com influências dos anos 90, como a gente começa a perceber aí. Muito bom vocalista. Mas mantém ainda aquela pegada com teclados evidentes, acima da guitarra, enfim, é um som característico aí desse projeto Phenomena, né? Phenomena é um deles. O projeto teve continuação depois em 2006, só de 93 ele ficou um tempo estagnado, parado, em 2006 retornou um disco chamado Psycho Fantasy, e as pessoas que participaram, músicos, né, Glenn Hughes, que já era figurinha fácil, Tony Martin, ex-vocalista do Black Sabbath, o Keith Murray, que já tinha tocado no 3, né, Mel Galley, que era o artífice da coisa, né, entre outros, né. Infelizmente, em 2006, esse foi o último trabalho do Mel Galley, que em 2008 morreu devido a um câncer no esôfago. E essa foi a última representação dele. Depois, em 2010, já sem o Mel Galley, também foi feito um outro disco do Phenomena chamado Blind Fate, que contava, entre outros, com Mark DeMille, Rob Moratti, Tony Martin, Ralph Schiffer, excelente vocalista, né? Robin Beck, Chris Isaac, Terry Brook, Steve Overland, entre outros vocalistas, né? Guitarristas Martin Krumlund, Jim Kirkpatrick, Ian Crichton, no baixo, Matt Sinner, da banda Sinner, enfim, muita gente conhecida, né? Vale lembrar que foi comprado por uma gravadora alemã os direitos do Phenomena, por isso vocês notam aqui uma presença enorme de gente do Blind Guardian, gente do Halloween, Mike Schiffers, enfim, vários artistas alemães, né? Eles compraram o direito de usar, correto? Então, só para citar, antes da gente falar do Phenomena 2, alguns artistas, a lista é enorme de gente que tocou no projeto Phenomena, no 1, no 2, no 3, aí depois nesse outro disco que eu acabei de comentar, de 2006, né, Psycho Fantasy, depois o Blind Fate, então são 5 discos no total. Ó, na bateria, Ted McKinnon, Cozy Powell, Don Iron no teclado, Richard Bailey, teclado, Mel Galley, guitarra, Glenn Hughes, baixo e vocais, John Thomas, guitarra, Neil Murray, baixo, Ray Gillan, vocais, John Wheaton, baixo e vocais, Max Bacon, vocais, Koji Yamamoto, guitarra, Richard Bailey, bateria, Scott Gorham, guitarra, Leif Johansen na bateria, Brian May na guitarra, Michael Sturgis, bateria, Keith Murray, vocais, Liz Mal, vocais, Matt Morton, John Strachan, vocal, enfim, vou ler só alguns aqui, ó, Richard Lynn, Tony Martin, Ralph Schiffers, Robin Beck nos vocais, Steve Overland, Stefan Lindholm, Matt Sinner, que eu já comentei, enfim, muita gente boa. Então, para resumir a história, o Phenomena era um projeto que reunia várias estrelas. Era um super grupo, né, como era comum antigamente. Agora, falando do Phenomena 2, que na verdade é o segundo álbum do Phenomena, do projeto Phenomena, que a gente já descreveu aí, deixa eu acertar aqui, né? O projeto Phenomena, que a gente já descreveu, ele seria o segundo disco, chamado Dream Runner. Essa música, ela marcou muito nos anos 80 no Brasil. Ela era tema do comercial da Hollywood e foi muito executado nos comerciais. O Brasil se tornou bastante famosa por isso. Não obstante a isso, né, não somente com isso, nós tínhamos esse clipe, o clipe da música, passando toda hora no Som Pop, que era uma música, era um programa de clipes da época, depois passou no Kryptonita, passou várias vezes na MTV, enfim, ele era muito executado. Vamos dizer que a galera que nasceu nos anos 80, nos anos 70, né, cresceu nesses anos, até meados de 90, até a década de 90 propriamente dita, ela não tinha ferramentas do tipo YouTube, por exemplo. Então qual que era a única chance que você tinha de ver o clipe dos seus ídolos? Era nesses programas, e principalmente nos anos 80, esse Som Pop era um deles. E esse som tocou demais lá. Uma coisa interessante aí que fica de comentários sobre esse som do Did All For Love é que muita gente acha que ele é um projeto paralelo do John Wheaton, vocalista do Ásia, vocalista que já havia sido do King Crimson, que havia também tocado no Uriah Heep, que era um projeto dele. Na verdade não, ele cantou apenas essa música, apenas essa, é a que mais fez sucesso aqui no Sul, na América do Sul, nessas paragens tropicais. Essa música chegou em primeiro lugar na parada e tornou o disco conhecido. Beleza? Did All For Love. Aí o clipe. Não deu certo mostrar o clipe, né?
Mas esse é o clipe que passava no Som Pop nos anos 80, que passou muito na MTV. E esse é o John Wetton, que somente cantou essa canção no Phenomena 2. Uma curiosidade sobre isso: no Brasil, nos anos 2000, 2001, 2002, foi lançada uma coletânea chamada Classic Metal, que ficou bastante famosa aí. A galera pode até pesquisar por aí. Essa música fazia parte do Classic Metal, porém não tocada pelo Phenomena, a banda Phenomena, né? No caso, e sim por uma banda carioca de covers chamada Troller, que gravou a música, mas é perfeita a gravação lá, né? Mas não é o Phenomena 2. Essa música marcou época, transformou esse projeto aqui no Brasil em algo conhecido, algo que seria só dos Estados Unidos, bastante conhecido aqui. Valeu? Like a flame, you touch my life. Felt so good, felt so right. Time goes fast, love grows slow. It's so hard to let go. I remember. Now I've got to go. Oh, I love you so. Valeu, galera. Então a gente vai ficando por aqui com esse clipe, com esse programa, né, que era para falar desse projeto Phenomena, que ficou conhecido por uma música aqui no Brasil, e é um projeto bastante interessante, né? Fiquem em casa, cuidem-se, cuidem dos próximos, e logo logo a gente vai voltar à nossa rotina melhores do que a gente entrou nela. Força na vida, força, fé na vida, fé em Deus, e que tudo vai dar certo. E o rock tá aí para alimentar nossa alma, ok? Somos rock pelo rock. Fiquem bem.